Oi, turma. Do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 19, Vida, Desafios e Soluções. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. André Luiz Chico Xavier. André Luiz nos sugere com essa afirmação que, se não encontrarmos em nós a força necessária para dar a volta por cima, com certeza iremos sucumbir diante dos primeiros obstáculos que nos visitarem. A vida, como um todo, nos apresenta inúmeras situações a serem transpostas, bem como lições fantásticas para que possamos renascer das cinzas, muitas vezes, e mostrar para nós mesmos que nascemos para vencer e não para ser derrotado. Perante o desafio imposto, que a princípio aos nossos olhos entendemos ser algo intransponível, tenho plena certeza de que você já leu inúmeras citações em livros e obras com este propósito. Não estamos aqui para lhe dar uma receita pronta, mas sim para colocar um olhar nosso perante as circunstâncias impostas a todos nós, como desafios a serem vencidos. O que precisamos aprender de uma vez por todas é que todo desafio nos convida a uma melhora, a uma transformação, a um passo novo, um novo olhar. Se faz sob a questão imposta ou mesmo sugerida. Portanto, estejamos prontos para encontrar soluções para os nossos desafios, como sabedoria, parcimônia, paciência, compreensão. Só assim teremos mais chances de acertar em uma solução prática e objetiva para a ocasião. Gosto muito quando o Espiritismo nos convida a refletir. Ninguém está aqui de passeio, nem tampouco para uma vida sem desafios, afinal somos todos espíritos encarnados no propósito único de melhorarmos a cada passagem como seres humanos. Portanto, já está na hora de levantar o véu de nossa ignorância e ampliar a nossa visão e nossos conhecimentos, buscando no Evangelho de Jesus respostas concretas que nos norteiam e nos preparam, sob um olhar espiritual para toda e qualquer situação que possa se apresentar. Com este novo conhecimento e estudo, poderemos ampliar nossa visão, bem como encontrar aquelas respostas às quais a princípio não tínhamos compreensão. Na vida sempre existirão desafios, mas posso lhe dizer que, quando bem compreendidas, bem estudadas, encontraremos as soluções. Não existe nenhum desafio que não tenha uma solução. Se assim fosse, Deus não seria o nosso Pai amado, o amor puro e pleno, o Criador de tudo na Terra. Fica muito limitada a nossa pequena compreensão das coisas enquanto não ampliarmos a visão espiritual. Já é hora de entendermos que na vida tudo tem um porquê. Tudo foi preparado anteriormente para cada um de nós, que realmente somos um projeto feito por Deus, dotados de uma centelha divina, mas que se faz necessário sermos moldados aos poucos para aí sim entendermos o que estamos fazendo com as experiências vividas, de que forma lidamos com os desafios. É assim que vamos nos completando como espíritos encarnados, vivendo uma experiência nova como seres humanos. Portanto, ampliemos nossa visão a partir de hoje e sigamos a orientação do nosso amado Chico Xavier, quando nos diz que tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim, todavia, quando tudo parece converger para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela de novo. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Se dê a oportunidade de recomeçar, acredite em tudo, e tudo irá se resolver. Esse texto dele, a questão dos desafios, né, vem bem a calhar com a primeira palestra que eu escolhi o tema, né, para ir fisicamente, né, conhecer pessoas e passar uma mensagem. Gente, a gente só entende o propósito de Deus na nossa vida diante das coisas que aparentemente são ruins quando a gente entende o processo. É um processo de aprendizado. Então não adianta eu querer chegar lá no objetivo, na meta, alcançar uma vitória sem entender todo o processo para alcançar tudo isso. É o processo que são os problemas.
É o processo que são os desafios. Vamos pegar uma sala de aula, sempre. Eu vou pegar esse exemplo que eu acho que é o maior de todos em relação ao que nós estamos fazendo aqui na Terra. A Terra é uma escola. Nós entramos nessa sala de aula chamada Terra e aprendemos coisas diferentes das quais a gente já sabia. Nós temos o pré-requisito, a gente já ouviu falar, o pai e a mãe já falou, já ensinou alguma coisa, o vizinho a gente já viu, mas nós não temos ainda a certeza desse conteúdo, desse conhecimento. Então, quem vai trazer isso para a gente? A nossa experiência no dia a dia, na sala de aula, planeta Terra. Então, dentro do planeta Terra, nós vamos ter todas as disciplinas. No planeta Terra, nós vamos ter todas as condições de aprender tudo. Tudo que você quiser, você consegue. Mas primeiro você tem que querer. Já começa pela boa vontade, que foi o tema, inclusive, da minha segunda palestra. Sem boa vontade, a gente não sai do lugar. Se eu falar para o aluno, pega um lápis, o aluno fala, tá dentro da mochila, daqui a pouco eu pego. Ele já não vai estar pegando o lápis para fazer a atividade, já vai ficar atrasado ali. Apaga aquilo que você errou. Não vou apagar não. Não vou apagar, vou ter que fazer tudo de novo? Não, isso eu não quero. Então, quer dizer, cada vez que a gente usar de má vontade, nós estamos parando ali, estacionando. A gente não está regredindo, mas a gente está parado. Então, toda vez que aparecer situações novas e desafio, eu não posso negar, eu não posso fazer corpo mole, eu não posso dar desculpa. Eu simplesmente vou ter que entender o que é para fazer e vou ter que fazer. Aquilo é para o meu bem. Mas dói, incomoda, machuca. Até o fato de você pegar um lápis na sala de aula incomoda. Você nunca pegou um lápis na vida? Pensa no primeiro ano. Quando você entra na escola, você já pegou o lápis alguma vez na vida? Não. Então incomoda. Você olha para ele, tem criança que chora. Fala, esse negócio aqui vai me machucar, né? Então, pra gente, tudo que é novidade causa medo, insegurança. Aí é onde entra a questão do conhecer a doutrina espírita, do conhecer os passos de Cristo e ter o entendimento de todo o processo. Ou seja, se eu tiver o apoio de explicações sobre por que eu tenho que passar aquilo, por que eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer. Eu vou entender que aquilo é para o meu bem e eu vou fazer. Agora, se eu não tenho uma base teórica, se eu não tenho uma base de fé, como é que eu vou fazer com tanto medo, com tanta insegurança? Possivelmente eu vou falhar. Eu vou achar que todos aqueles desafios, que todas aquelas circunstâncias são muito maior do que eu. Então eu não adianto o meu passo, eu fico parada. Tem gente que para mesmo. Tem gente que para tanto que, se vocês forem procurar o livro Senhores da Escuridão, eu não tive coragem de ler ele inteiro. Eu li partes daquele livro. Vocês vão ver que tem gente que fica tão paradinho, tão paradinho, tão paradinho, que se torna no perispírito um ovoide. Ou seja, perde completamente a razão, perde completamente como que eu posso dizer? A ciência das coisas que acontecem em sua volta. Fica alienado, alheio a tudo e a todos, recebendo ordens de espíritos geralmente mais inferiores e aprisionados. Olha o perigo que tem da gente não querer avançar, da gente não querer entender o processo para passar de ano. Eu tenho que entender de história, português, geografia. Eu viro e mexo, eu brinco com o meu professor de matemática, que eu tenho amizade com ele até hoje. Falo, professor, por que o senhor foi ensinar aquela bendita da hipotenusa lá? Eu não entendo nada daquilo até hoje, eu nunca usei. Aí ele fala, mas você tem raciocínio. Você utilizou ela de alguma forma, aquilo ali te fez entender um outro processo. Você pode não ter entendido ela, mas ela te instigou a entender qualquer outra coisa que eu tenha explicado depois. Querendo ou não, ele tem razão. Então, nem tudo aquilo que vem pra gente faz sentido, né? É tipo assim, um pai dedicou a vida dele todinho pro filho. E o filho é um alcoólatra. O pai nunca colocou um álcool na boca. Para o pai não faz menor sentido ter um filho alcoólatra, porque ele não ensinou, não é uma coisa que ele desejou, que ele fez por onde.
Então ele fica assim, fala, poxa, mas que Deus é esse que não enxerga o meu sufoco e que permite que eu tenha um filho alcoólatra? É isso que eu mereço, Senhor, né? Mas se você entender o processo, aí você vai compreender por que aquele filho é alcoólatra. Na outra encarnação, certamente você desvirtuou esse ser. Na outra encarnação, certamente você induziu ele a beber. E agora ele não conseguiu passar por cima dessa situação. Ele não conseguiu aprender nada, que ele não deveria fazer isso. E aí ele volta para resgatar a dívida. Você tá limpo, mas o teu filho não. E agora é a hora de você tirar ele daquela situação que você colocou. Só que você não colocou nessa encarnação, você colocou na outra. Bendita seja a doutrina espírita que explica pra gente que há possibilidade de situações como essa serem verdade. Mas, Patrícia, então se é isso, por que eles não falam? Por que a espiritualidade não chega e dá tudo de mão beijada pra gente? Olha, você tá passando por isso, isso e isso, por conta disso, disso e disso. Já foi falado isso para nós. Na hora de reencarnar, a espiritualidade chama e fala, olha, você vai ser assim, seu filho vai ser assim, sua mulher vai ser assim. É tudo explicado no plano espiritual. E cabe ao seu livre-arbítrio aceitar ou não. A maioria das encarnações, o espírito aceita. Agora, tem aquelas, como no caso dos ovoides, por exemplo. Não dá, o cara tá totalmente fora de órbita, não tem o que perguntar para ele, porque ele tá alienado, ele não sabe nem quem é ele. Aí, em alguma circunstância, alguém faz oração por aquela pessoa, aquele ser, né? E aí ele volta a reencarnar compulsoriamente. Obrigado. Porque alguém interveio por ele, não por ele próprio, porque ele mesmo não sabe nem quem ele é. Entende a diferença de uma reencarnação planejada e uma reencarnação compulsória? Existe isso. Mas a compulsória não vai passar por cima do livre-arbítrio da pessoa? Mas ela não tem condições de escolher nada. Ela parou e vai ficar ali. Aí sim, Deus não seria Deus. Como que ele vai permitir um filho dele ficar ali parado como se fosse uma pedra? Não, ele quer que progrida, então ele vai dar uma chacoalhada. Então, quando a gente intervém na vida de alguém, nós estamos chacoalhando a vida dessa pessoa. Nós estamos intervindo para o melhor. Geralmente a intenção é essa e é isso que vale. Tem pessoa que não, que é fofoqueira mesmo, negócio de se meter na vida dos outros. Mas aí já é outra história. Então, gente, o que a gente precisa entender aqui, esse processo dentro da escola chamada Terra, ele não é um processo fácil. Mas ele precisa ser compreendido para a gente passar. Como o Ronel falou, ele não está aqui nesse texto dizendo quais são os motivos. Ele não está aqui para resolver os seus motivos, os seus problemas, mas ele está aqui para você raciocinar. Eu tenho motivo para estar passando por isso. Mas se eu tenho motivo, e se Deus é maravilhoso, qual é o motivo? E eu vou buscar qual é esse motivo na minha mente. Eu tenho desdobramento na hora que eu durmo, eu tenho o centro espírita que eu assisto uma palestra e a espiritualidade me ajuda intuindo ainda mais forte no meu íntimo. Eu tenho as orações, as preces que me ligam com o plano espiritual e que também trazem respostas através da prece. Eu tenho recursos, Deus dá recurso. Mas eu estou utilizando os recursos, eu estou assistindo palestra, eu estou tomando passe, eu faço cirurgia espiritual se for o caso de uma doença, eu estou indo buscar um curso numa casa espírita para poder aprimorar meus conhecimentos e fazer o entendimento das situações com as quais eu vivo. Se eu não estiver fazendo a minha parte, como é que eu vou aprender a lição? A lição só aprende se pegar no lápis e fizer a tarefa. Caso contrário, eu não vou aprender. Tem recursos que nos facilitam, que nos ajudam a compreender. Eu estou buscando esses recursos? Beleza, eu estou. Então, eu estou começando a entender algumas coisas. Ah, não quero, não vou. É o lápis que não, é o aluno que tem o lápis e não quer corrigir a lição que fez errada. Então, os desafios vão sempre existir na nossa vida. Mesmo os espíritos superiores têm desafios. Vocês acham que Maria, mãe de Jesus, quando viu Jesus pregado na cruz, não foi um desafio para ela? Vocês acham que ela estava bem, zen? Ah, o problema é dele, ele que resolveu passar por isso, ele que se vire? Não, ela é mãe. Não interessa que seja um ser superior, é mãe.
Ela ama o filho dela. E aí ela vê o filho pregado na cruz e tá tudo certo. É um belo de um desafio, gente. Pensa comigo. Qual mãe aceitaria que o filho vá para a cruz e fica ali, resignada, em oração, com a lágrima descendo, calada? Se é outra mãe, a gente vê essas mães de porta de cadeia, elas botam o prédio da prisão para cair no chão, porque o filho tá preso, porque vão maltratar o filhinho dela. E às vezes o cara é um puta de um criminoso. Mas para a mãe, é uma dor lascada ver o filho entrar numa cadeia. Ver o filho ser morto, ver o filho ser judiado. Nenhuma mãe quer isso. Quer um desafio maior do que esse para uma mãe? Ver o filho passar aperto? Nenhuma mãe está preparada para isso. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente busque compreender, chega naquele dado momento ali, a gente fica naquela, e agora? O que eu posso e o que eu não posso fazer? Porque por mim, eu vou lá e tiro com a mão o problema do meu filho. Mas se eu tirar o problema com a mão, eu estou resolvendo o problema dele? Eu estou deixando ele amadurecer? Eu estou deixando ele aprender alguma coisa? Ou eu estou simplesmente acabando com tudo aquilo que Deus preparou para que ele cresça também? Então, olha os desafios que a gente vai encontrando. E todos esses não são à toa. Tudo tem explicação. Vamos estudar, vamos se aprimorar, vamos para o centro espírita. Muita gente joga pedrada. Eu adoro quando chega essa parte dessa explicação. Não é por uma questão egoísta ou orgulhosa, não, mas por uma questão de justiça. Tem muita gente metendo lenha no espiritismo porque a gente estuda. Porque a gente abre livro, página 1, 2, 3, 4, terminou o livro, outro livro, mais uma página, 2, 3, 4. Tem muita gente descendo lenha porque a gente estuda. Mas é incrível como está sendo servindo de referência para tantas outras religiões a base kardeciana. As pessoas vão buscar os livros do Allan Kardec para tomar uma base, uma compreensão e depois seguem seus caminhos em outras religiões. Mas vão buscar. Os mesmos que apedrejam porque o espírita estuda são os mesmos que vão na casa espírita fazer curso. Por que será? Será que ali tem resposta? Será que ali tem ajuda? Tem, né? Ai, gente, a doutrina espírita é simplesmente maravilhosa. Não deixo ela por nada nesse mundo. Por nada. Ela explica.